40 anos na cidade de Bauru, e nesses 40 anos tem trabalhado ativamente pelo bem da cidade, representando inúmeras denominações evangélicas, igrejas, organizações que atuam em nossa cidade. Temos participado da organização de muitas dessas organizações em outras cidades da região. Isso porque entendemos que o nosso papel como pastores é desenvolver o bem da cidade, é trabalhar e lutar para o bem da nossa comunidade. Nosso propósito é lutar para preservar a unidade do meio evangélico e buscar o bem de Bauru. Nós cremos que a nossa cidade pode ser diferente. Cremos que Bauru pode ser transformada. Cremos que Bauru pode ser uma cidade totalmente mudada e transformada pelo poder de Deus. Cremos que chegará o dia em que a nossa cidade será conhecida por aquilo que Deus fará no meio dela. Cremos que nós veremos ainda nessa geração as nossas crianças exercendo criatividade nas escolas, não nos cruzamentos para ganhar alguns trocados, nem pichando os muros, escolas e casas. Cremos que nós veremos o número de homicídios cair, porque as famílias serão melhor estruturadas. A corrupção deixará de ser endemia a assolar todos os níveis da sociedade, e veremos Bauru experimentar o melhor de Deus e a sua vocação, aquilo que realmente é o propósito de Deus para ela. Quando nós pensamos na história de Bauru e nesses 112 anos, nós temos um desafio como Conselho de Pastores. De fato, trabalhar e atuar de forma incessante para que esses resultados sejam vistos, sejam experimentados, sejam o resultado de um trabalho harmonioso, não apenas do poder público, mas da sociedade, da igreja evangélica nessa cidade. Fazemos essa apresentação porque nós sabemos que muitas vezes a nossa manifestação nem sempre é compreendida. Fazemos a apresentação do conselho, inclusive porque fomos questionados muitas vezes, e fomos recentemente em correspondência, inclusive, de vereadores, quanto à identidade, à identificação, à representatividade desse conselho. É um conselho que trabalha seriamente pela cidade, não é um conselho que brinca a respeito do futuro de Bauru. O Conselho de Pastores tem trabalhado nesses 40 anos para ver a história de Bauru sendo realmente uma história mudada por pessoas que trabalham sério, que vivem realmente para o bem do povo dessa cidade. Quando olhamos para a história da cidade, vemos que há características da história da cidade que nós precisamos repensar. Nós cremos como conselho que toda cidade, ela é criada, ela é projetada, planejada por Deus. E porque cremos assim, acima de tudo, o que nós fazemos é para que aquilo que Deus planejou para a história da cidade possa se concretizar em todos os momentos. Por isso, quando nós olhamos os primórdios da história, olhamos lá no início, quando Felicíssimo Antônio Pereira, quando Antônio Teixeira do Espírito Santo chegam aqui, registram as suas terras, compram ou registram a compra dessas terras, nós vemos algo especial sendo registrado na história. Felicíssimo Antônio Pereira e Antônio Teixeira do Espírito Santo. Isso sem falar no primeiro juiz de paz da nossa cidade, chamado João Batista. Mas a história nos diz que no dia 15 de novembro de 1884, Antônio Teixeira do Espírito Santo doa parte das suas terras ao Divino Espírito Santo, com a finalidade de criar o patrimônio de Bauru. Então nós destacamos ao ler a história da cidade, que a terra separada para o surgimento do povoado foi doada, foi consagrada ao Espírito Santo. A terra consagrada ao Espírito Santo é a terra onde está o Córrego das Flores, que deságua no rio Bauru e que hoje rega as Nações Unidas. São fatos interessantes que para nós que cremos na atuação de Deus dentro da história, olharmos
para os fatos e sabermos que quando nós atuamos, estamos entrando em concordância com aquilo que Deus planejou. Então, quando olhamos, por exemplo, para o dia 7 de janeiro de 1896, nós vemos algo registrado na nossa história como cidade, que na verdade tira o foco do projeto maior de Deus. Todos nós sabemos quando aqueles vereadores que representavam o povoado de Bauru, junto com os vereadores de Espírito Santo da Fortaleza, compunham a Câmara, e os vereadores de Bauru adiantaram seus relógios meia hora, no intuito de então, através de ludíbrio, através da mentira, criar uma circunstância de mudança da sede do município para o povoado de Bauru. Isso é a história quem conta. Então, quando olhamos para isso, nós sabemos que ao identificarmos isso, como pastores, como igreja, chegamos a questionar, será que a comemoração do aniversário da cidade deveria ser 1º de agosto? Ou será que deveria ser 15 de novembro, quando foi doada as terras ao Espírito Santo? É uma pergunta simples, mas baseada na história, que vale a pena nós pensarmos. Isso porque, embora por questões políticas, essa mudança tenha sido reconhecida por decreto do presidente da época, nós sabemos que ela foi firmada em cima de uma mentira. Uma das coisas que nós queremos chamar a atenção é, quem sabe não seria oportuno que nós, cidade, que essa casa de leis, constituída por pessoas que sucederam aquelas originais, nesse momento, nós, como cidade, pedíssemos perdão por aqueles fatos. Deixar para trás um erro somente porque foram colhidos bons frutos é assumir a ideologia maligna de que os fins justificam os meios. Olhar para a história com olhar crítico e saber que foi um erro no início, reconhecer o erro e pedir perdão, é deixar de lado um princípio de corrupção que é o jeitinho brasileiro. Como pastores, nós queremos registrar que cremos que Bauru tem uma história linda, marcada por homens e mulheres que a escreveram de forma marcante. Olhamos para Bauru como uma vocação cosmopolita dentro da sua formação de chão de passagem. Precisamos aceitar o fato de que Bauru foi criada para ser um polo formador, enviador de missionários e influenciar a região, quem sabe toda a nação. Basta olharmos o contingente de universitários que recebemos em nossa terra, o centrinho com mais de 100 mil atendimentos anuais, a região nossa, região de Bauru, que concentra os presídios e presos que vêm e vão, o comércio que recebe pessoas de toda a região, hotéis. Aliás, olhando para a história, descobrimos que a primeira construção significativa da cidade não foi uma igreja, foi um hotel. Olhamos agências missionárias, pessoas que vêm de toda a região e marcam essa terra com a sua presença e aqui ajudam a formar a história. Registramos isso porque cremos que Bauru precisa mais do que nunca encontrar o rumo da sua história, mas o rumo firmado na verdade, nos princípios de Deus, naquilo que nós cremos que pode e deverá ser o plano maior de Deus, que Bauru seja uma cidade transformada, seja uma cidade nova, mudada, mas conduzida pelo poder de Deus. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado em nome do Conselho de Pastores.